Boa noite, gente. Está feliz? Queridos, eu tenho, claro, uma mensagem preparada essa noite para você aqui. A gente tem um time de intercessão profética aqui na igreja que se reúne antes dos cultos. E eu até passei e falei, vou pregar sobre isso essa noite. Mas quando eu estava aqui no período de adoração, o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. E eu, sinceramente, não quero me preocupar com a mensagem, né? É impressionante como a gente se apega religiosamente a algumas coisas, né? Eu tenho certeza que se você está aqui um tempo, você já percebeu que uma das nossas principais características é o ensino da palavra. Então, você tem aqui um ensino sólido, você tem, né, um ter bíblico. Você sabe que essa é uma igreja que ama as escrituras. E eu sei que não é isso que está faltando. A gente pode ter um déficit em várias outras coisas, mas essa não é uma delas. A gente tem a escola aqui na segunda. Então eu tenho essa mensagem preparada aqui falando sobre discipulado, mas eu queria mais derramar meu coração. Não sei se a gente volta para a palavra ou não, mas eu queria falar de algumas impressões proféticas que a gente tem tido nesses dias. Eu não sei quem de vocês acompanhou, mas quando teve toda a acusação contra o Mike Bickle no começo desse ano, né, a gente se posicionou aqui com algumas coisas. Eu fui até criticado, né? Tipo, se posicionou muito cedo, nem o IHOP Kansas City se pronunciou ainda, mas o fato é que a gente tinha acesso a algumas pessoas e algumas informações que a maioria das pessoas não tem. E eu não sei se vocês sabem disso, mas durante essa semana o Mike Bickle teve mais uma acusação, né, de uma garota que agora deu o nome, deu a família, falou como que foi, deu data. Ela foi muito específica, coisa que os outros, né, acusadores não tinham feito. E o problema é que essa moça na época tinha 14 anos. Quem de vocês sabe disso? Poucas pessoas. Você já vai entender onde eu quero chegar. E isso fez com que o IHOP Kansas City pela primeira vez se pronunciasse de forma efetiva, repudiando né, a liderança do Mike Bickle e tudo que aconteceu. E é claro que tudo isso é muito triste, né? A primeira coisa que acontece dentro de um quadro desse, e eu entendo que talvez o Mike Bickle e o IHOP seja a maior representação, né, do movimento, não só de oração, mas do movimento pentecostal e né, de avivamento até, que nós temos nos últimos anos, né? O IHOP está aí há, se eu não me engano, 25 anos. Se alguém puder confirmar para mim, 26 anos, eu acho que é desde 98. E com certeza eles são uma representação daquilo de muito do que nós acreditamos, inclusive nas questões escatológicas. Aprendemos muito com eles, né? Nós temos livros aqui, inclusive do Mike Bickle, para vender. Alguém me perguntou assim: pastor, vocês vão tirar os livros do Mike Bickle? E eu falei não. Por quê? Querido, porque o poder não está no mensageiro, está na semente, não está no semeador. Então toda vez que alguém ensina alguma coisa que é bíblica, a semente não para de ter seu valor. E o Mike Bickle todos esses anos trouxe muito ensino precioso. A gente bebeu muito deles. Eu tenho certeza que é muito significativo, né, tudo que ele construiu. Eu acho que quando a gente descobre uma coisa assim, de um líder como ele, que era um exemplo para todos nós, e você pensa, como que esse cara está enganando a igreja há pelo menos 20 anos? A impressão que eu tenho é porque assim, como que ninguém viu, como que ninguém percebeu onde estavam os profetas, né, durante esse tempo? E a impressão que eu tenho é que às vezes Deus ele escolhe esconder algumas coisas, né? Quando você vê, por exemplo, Jesus falando para a igreja de Tiatira,
Ele diz: eu tenho, porém, contra você que toleras a mulher chamada Jezabel. E ele diz: olha, ela está assim mesmo dizendo, profetiza, ela induz as pessoas à imoralidade, ela tem ensinos errados. E aí depois Jesus diz assim: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas porque ela não se arrependeu do seu pecado. E aí Jesus traz uma sentença. Ele diz: agora eu vou colocá-la de cama, eu vou matar seus filhos, eu vou trazer grande sofrimento para aqueles que se prostituíram com ela, se não se arrependerem. Então eu tenho a impressão que às vezes Deus permite que algumas coisas fiquem ocultas, porque a verdade é que Deus usa até a jumentinha, irmão. E no final das contas, uma cultura e um movimento de oração foi muito motivado por aquilo que o Mike Bickle construiu. É claro que isso é muito triste. Eu vou depois divulgar nos grupos aqui da igreja e eu vou publicar também. Nós fazemos parte hoje da Ticum Global e da Ticum Brasil, que é uma associação, né? uma comunhão de pastores e ministros. O líder mundial é o Escher, que é um judeu que mora em Israel, é o cara que é referência para nós, ele que discipula hoje o Haroldo, que é o líder da Ticum Brasil, que já esteve aqui com a gente, né? E dentro da Ticum você tem ainda na liderança o Dan Juster, o Paul Wilbur, Ron Cantor, várias pessoas que são referência para nós aqui. E a Ticum Global fez uma manifestação ontem, né, um texto oficial representando a Ticum Global, se posicionando em relação ao que está acontecendo no IHOP. E uma das coisas que eles dizem, e é importante você entender, é que quando tem um escândalo desse nível, eu acredito que é o maior movimento e o maior representante do movimento pentecostal e de oração no mundo hoje, os tradicionais e todo tipo de gente que não acredita em dons do Espírito, em avivamento, eles aproveitam isso para tentar desmerecer, desacreditar e criticar qualquer movimento pentecostal ou profético. Então é muito importante que dentro disso a igreja realmente se posicione chamando o pecado de pecado e dizendo que o Mike Bickle, por mais que a gente tenha recebido dele, ele é alguém desqualificado para o ministério. Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo, o reduzindo à escravidão, para que depois de pregar a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Por que ele diz esmurro o meu corpo? Porque o pecado desqualifica o líder. Então eu faço aqui, eu entendo que nós somos uma família, e é claro que eu falo aqui de um nível que eu não falo abertamente em outros lugares, apesar das mensagens serem publicadas depois. Então eu quero que você entenda onde eu quero chegar com tudo isso. Que por outro lado, querido, isso é um marco histórico. Existe um movimento espiritual nisso. Alguém diz assim: poxa, mas toda vez que o escândalo vem é uma tristeza. Realmente é. Mas pior do que isso é o pecado continuar encoberto, e alguém imoral continuar liderando a igreja. Então quando eu olho para isso, eu digo mais uma vez, para mim esse é o maior representante do movimento pentecostal, profético e de oração no mundo. E querido, eu vou falar isso para você com muita tristeza. Quando isso estourou, eu acho que 2 meses atrás mais ou menos, mais, Diego, eu não lembro exatamente como que foi, mas eu falei alguma coisa para os amigos e eu quero dizer aqui para vocês. Eu não estou falando como profeta, mas eu estou dizendo para mim uma coisa que é óbvia. A estrutura do IHOP é muito cara. E é claro que eles têm mantenedores no mundo inteiro. Agora, quando um escândalo desses acontece, uma das primeiras coisas que acontecem é que os mantenedores param de mandar dinheiro para lá. Isso é uma cadeia. As pessoas que iam estudar já não querem mais. As igrejas que bancavam estudantes lá começam a chamar essas pessoas de volta. Então isso vira um dominó. E eu acredito, sinceramente, eu acho que a estrutura lá, daquele tamanho, nesse 24/7, com esse número de pessoas, eu acho que isso não se sustenta
por um ano. E isso é uma tristeza. Agora, por outro lado, eu quero que você entenda comigo que isso fala, querido, de uma mudança. Isso fala, Deus não é pego de surpresa, Deus não descobriu agora que o Mike Bickle estava em pecado e tem todo esse histórico. E isso fala para mim de claramente uma nova estação. Uma coisa que eu tenho percebido, conversando com amigos, é muito interessante, porque quando Deus traz um movimento, às vezes a gente tem a impressão que você vê várias coisas acontecendo pelo mundo e elas parecem desconexas. Eu tenho até uma mensagem que fala sobre isso. Muitas vezes nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Então, o que eu tenho descoberto, falando com muitos amigos, é claro que isso não envolve todo mundo, mas nesses últimos meses, igrejas pelo Brasil todo têm tido problemas com a sua liderança. Então tem aparecido pecado na liderança, imoralidade na liderança, líderes se levantando e dividindo igrejas. Isso tem sido quase geral. E quando eu olho para isso, eu não consigo acreditar que isso é uma coincidência. Para mim isso fala de um movimento de transformação, de julgamento e de juízo. Agora, quando você olha para a história de todos os avivamentos, você vê que nunca tem avivamento sem Deus começar primeiro um juízo pela casa. Nunca, em toda a história. Quando Deus vai trazer um juízo sobre o mundo, Ele começa por onde? Pela casa, pela igreja. E eu tenho visto isso se repetir em igrejas pelo Brasil todo. Então eu acredito, querido, que tudo isso denuncia um tempo de mudança, né? Eu quero dizer que eu não tenho autoridade, eu quero deixar bem claro isso. Eu não tenho autoridade para representar o movimento de oração no Brasil, tá? O Vini do F-Hop tem essa autoridade, o Mike Duque tem essa autoridade. São pessoas que vivem casa de oração e vivem essa mensagem como uma mensagem de vida há muitos anos. Então eu tenho plena consciência aqui que eu não sou autoridade para falar sobre isso. Mas eu quero dizer algo que eu acredito de todo o coração. Que em vez de tudo que aconteceu no IHOP acabar com o ministério de oração, isso vai ser um filtro. Nós estamos chegando nos últimos dias sem dúvida nenhuma. E eu acredito que o que tudo isso mostra para nós é que precisa ver uma mudança no movimento de oração. Que mudança é essa? É a compreensão de que o movimento de oração, ele não pode ser um movimento paralelo à igreja. O movimento global de oração, ele precisa ser um movimento da igreja. Ele precisa acontecer através da igreja. Então me perdoem os amigos que pensam diferente, eu não quero julgar ninguém, eu vou andar em cima da luz que eu tenho, mas eu acredito que esse movimento de oração que procuram não ser igreja, eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso vai acontecer, querido. E por quê? Porque o movimento de oração é um movimento da igreja. Nós vamos nos unir, nós vamos andar com outros, nós vamos estar aberto para outras pessoas, mas o movimento de oração, ele precisa andar com a igreja. Por quê? Porque intercessores e profetas, eles precisam de pastoreamento, eles precisam de discipulado, eles precisam de mesa, eles precisam ser confrontados nos seus pecados, eles precisam prestar contas para alguém, eles precisam ser ensinados, eles não podem andar sozinhos. Então uma coisa que eu acredito que com tudo isso que está acontecendo no IHOP, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, vai passar uma peneira aqui. E muitas pessoas que estavam só empolgadas com o movimento de oração, né, que foram só entusiastas, mas que não entenderam isso como uma comissão de vida. Eu sei que existe, irmão, toda espiritualidade ela é elitista, ela tem uma tendência de ser elitista. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que nós entendemos que existe uma hierarquia espiritual, nós tendemos a quase idolatrar alguns tipos de pessoas. Então existe, eu vou dizer assim, um glamour no movimento de oração. Eu tenho sala de oração. Minha igreja tem tantas salas de oração. Minha igreja ora tantas horas.
E eu entendo que tudo isso que está acontecendo, por um lado, vai trazer uma descredibilidade e vai tirar do movimento muitas pessoas que são meramente empolgadas. Agora, por outro lado, isso faz um filtro e acaba levantando as pessoas que realmente entenderam essa comissão e têm um chamado nisso. E eu acredito que mais do que nunca os movimentos de oração, eles precisam estar unidos. E é um novo tempo, uma nova estação. E para mim uma chave para esse tempo é algo que nós precisamos ensinar e que todo movimento de oração no Brasil e no mundo precisa anunciar. Essa é a minha compreensão. É que o movimento de oração, ele não pode ser paralelo à parte da igreja, mas ele precisa funcionar e viver a partir da igreja. Mais uma vez, ele precisa de discipulado, ele precisa de pastoreamento, ele precisa de mesa, ele precisa de ensino, ele precisa de prestação de contas. Agora, essa é uma mudança que por um lado traz muita tristeza, agora por outro lado deve gerar esperança no nosso coração para um novo tempo. Queridos, nós tivemos com o Dan agora, quarta e quinta, Dan Duque, nosso pastor. E a gente teve um tempo de mesa com ele, com um grupo muito pequeno de pessoas. E o Dan eram discípulos do Dan, e ele começou a perguntar para cada um, né, o que cada um estava ouvindo, sentindo. E queridos, há 2 anos, você sabe que a gente tem falado, nós acreditamos que ali do final de 2023 para 2024 aconteceu uma mudança espiritual para uma nova estação, né? Que vocês lembram que a gente fez um jejum de 40 dias aqui de 1º de setembro a 10 de outubro. E eu comecei a conversar com o Dan e falei sobre isso. Eu tenho falado isso para ele, que há 2 anos a gente tem visto isso. Eu lembro que as primeiras vezes que eu falei, ele ficou só me ouvindo. E a gente teve esses dias com ele, e uma coisa que ele e a Marte Duque, sua esposa, falaram em todas as reuniões é: a estação virou. O Dan falou: eu tenho visto no Brasil o que eu não vejo há pelo menos 20 anos. É tudo que a gente tem falado. E nessa conversa eu falei para o Dan, né, desses 40 dias que a gente fez de oração, e ele falou assim: quando você fez? Ele me perguntou. Falei de 1º de setembro a 10 de outubro. Ele falou: Farley, olha que interessante, porque esse período é o período da festa dos tabernáculos. E ele encerra um ano e começa um novo ano judaico. E foi justamente nessa mudança de ano que Deus me falou sobre essa nova estação que está vindo sobre o Brasil. E eu lembro que eu falei: Dan, quando a gente marcou isso, eu tinha essa data na minha cabeça há 2 anos. Eu nem liguei o jejum ao período da festa dos tabernáculos. Quando a gente estava no período aqui, acho que alguém nos falou, a gente até sabia, mas a gente não marcou em cima disso. E o Dan falou: puxa, olha que como é precioso isso. Ele pediu para eu falar para os outros pastores. Ele falou: porque você, sem saber, sem ler o calendário judaico, ele falou que eu acredito muito, você ouviu de Deus que aquela era uma estação especial de mudança, e você correspondeu a isso. Então, outra coisa que nos marcou muito nesses dias lá, a gente já teve com o Dan assim muitas vezes. Não era uma reunião grande. Quantas pessoas que tinha lá, Dani? Umas 150 nas reuniões da noite? 200 pessoas talvez? Queridos, mas eu senti um ambiente, eu e a Dani sentimos um ambiente lá que a gente não sentia há muito tempo. Então eu creio mesmo que a gente está entrando em um tempo muito especial. Esse é o último despertamento, avivamento dos últimos dias, eu não sei. Eu sei que eu estou esperando uma vida quase por isso. Eu estou esperando há 20 anos por isso. E isso mostra para nós a necessidade de nós ouvirmos ao Senhor. Eu estava aqui orando, querido, durante o período de adoração, e o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. E depois o pessoal da intercessão profética mandou alguns textos que se encaixaram exatamente com o que eu estava sentindo. O nosso desejo aqui é construir uma família espiritual e uma comunidade profética que ora e crê na mesma coisa.
Então eu sei que você tem a sua história, provavelmente a maioria de vocês já passou por várias igrejas, né? Você está aqui, você não pode estar aqui há muito tempo, porque a gente vai fazer 3 anos de igreja aberta ainda em julho, né? Então você tem uma história. Agora o desejo do nosso coração é que você possa viver com a gente uma experiência de igreja que você nunca viveu antes. Irmão, por quê? Porque a gente é melhor que os outros? Não é isso. Sabe por que eu consigo parar com uma mensagem pronta, cheia de conteúdo histórico, de texto bíblico, de conhecimento, que eu podia estar mostrando aqui o que eu sei, para fazer uma coisa freestyle, que eu nem sei, não sabia nem direito como que ia começar, e não sei como vai terminar? É porque a gente não está preso a algumas coisas. Não é um desejo do meu coração, que eu sempre falei, a gente tem uma estrutura incrível aqui, irmão. Agora nós não somos isso aqui. Eu amo esse prédio aqui, eu gosto demais daqui, mas eu falo para Jesus, eu estou pronto para sair a hora que você falar. Porque nós não queremos estar presos a alguma coisa. Eu não estou aqui porque isso aqui é um emprego. Irmão, por mais de uma década, deixa eu te falar algo, por mais de uma década, eu dobrei todo o salário que eu tinha da igreja, viajando um final de semana por mês. Então o que eu fazia de oferta, de venda de material e de pessoas que acabavam ofertando na minha vida, que eram pessoas que eu discipulava, às vezes fora da igreja, eu planilhava tudo, chegava no final do ano, eu fazia exatamente o mesmo salário que eu tinha da igreja, eu fazia viajando, um final de semana. Então eu poderia simplesmente passar a viajar todo final de semana. Então provavelmente eu teria uma condição financeira, inclusive, bem interessante. Então eu não estou fazendo isso aqui porque eu preciso de um emprego, irmão. E isso nos leva, eu quero falar assim, eu não quero parecer arrogante, mas isso nos leva a talvez estar livre de algumas coisas, livre da necessidade de ter cada vez mais pessoas. Eu particularmente acredito que nós estamos entrando numa estação em que Deus vai mandar muitas pessoas novas para cá. Por quê? Porque eu acredito que Deus resolveu fazer isso e é uma estação de crescimento. Agora nós não fazemos culto para que as pessoas venham e nem culto para que as pessoas fiquem. Nós fazemos cultos para que o Senhor venha, porque nós entendemos que quando o Senhor estiver aqui, Ele atrai as pessoas. Agora eu quero que você entenda, querido, que o que nós sonhamos como igreja, o que nós sonhamos para você, é mais do que você ter um lugar para você vir que simplesmente faz você se sentir bem. Faz você cumprir o protocolo para que você tenha uma vida abençoada. Eu preciso dizimar porque eu preciso ser próspero. Eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ser crente, eu preciso ir para o céu. Eu preciso trazer meus filhos para a igreja, porque senão eles vão crescer e vão se desviar. Tudo isso é verdade. Mas você entende que isso é muito pouco? Nós queremos construir uma família que entende, querido, uma comissão. Eu creio de todo o coração que a gente está vivendo dias muito singulares. Esses não são dias comuns. Você entende? Eu comecei falando do IHOP. Você entende como isso é um acontecimento significativo? Não é só um pessoal que está lá no outro continente fazendo alguma coisa. Isso fala de uma característica, querido, de algo que marca uma geração. E está acontecendo uma mudança. E qual é o nosso papel nisso? O que a gente precisa entender e corresponder com isso? Então o nosso sonho é que você possa experimentar com a gente uma vida de igreja que você nunca experimentou. O que isso envolve? Envolve você entender que você vir aqui no domingo não é você bater um cartão para amenizar a sua consciência, para que você entenda que você está bem com Deus. Porque o cara, ele não vem 2 domingos para a igreja, ele começa a se sentir mal. Aí ele está dirigindo o carro, uma pedra bate no vidro, ele fala: Deus está me castigando porque eu não fui na igreja 2 domingos. Porque a gente tem uma tendência muito grande a cair na religiosidade. Mas eu preciso que você entenda que o que nós sonhamos em viver aqui é muito além disso.
Agora, qual é a forma disso chegar até você? A forma disso chegar até você é nós entendermos discipulado, nós entendemos andar juntos. A igreja não pode ser esse lugar onde a gente vem para bater o cartão, irmão. Porque isso não é ser igreja. A igreja são os relacionamentos, é a mesa. O ser igreja é o exortar e incentivar uns aos outros. É quando nós estamos juntos que nós dividimos o que o Senhor tem nos falado. Eu falo muito disso, que a mesa é o lugar onde a gente divide a vida de Jesus um com o outro, mas dividimos a nossa vida também, nós damos da nossa vida para outra pessoa. E querido, é na mesa que nós nos incentivamos, porque você vem aqui e você ouve falar do profético, você ouve falar de uma nova estação, você ouve falar de avivamento, mas quando a gente está na mesa e a gente divide o que o Senhor tem falado ao nosso coração, isso faz a gente queimar, soprar a brasa um do outro. E isso faz com que a gente construa família. Por quê? Porque nós vivemos a mesma coisa, a gente está comunicando a mesma coisa, a gente está queimando pela mesma coisa, a gente está sonhando com a mesma coisa. Então, quando eu estava orando ali, isso veio muito forte ao meu coração, né? E alguém desse grupo de intercessão profética me mandou falando exatamente a mesma coisa. Eu sei que você tem uma história de igreja, eu não estou menosprezando o que você tem. Mas o nosso convite para você é que você viva uma coisa diferente, que você experimente um nível de compromisso, de mesa, de relacionamento, de intencionalidade que você não viveu antes. Agora, a única forma da gente conseguir atrair você para esse lugar é você se expondo para os relacionamentos. Porque, irmão, é muito fácil você vir aqui e você não falar com ninguém, você vai para casa, você não vai numa living. Nas casas. Por quê? Porque na casa é bem mais difícil de você se esconder. Agora você pode ir na casa também e chegar atrasado e ser o primeiro a sair. Isso não é igreja. O clamor do meu coração é para que você entenda, você entre nesse lugar. Então, querido, nós precisamos ter uma percepção profética do que está acontecendo, de para onde o Senhor está nos levando. Eu quero que você leia um texto comigo. Vou até ler a Bíblia agora. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 54. E Jesus diz para os fariseus, ele diz assim: então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Esse texto para mim é muito significativo, porque o que Jesus está dizendo aqui, em poucas palavras, é: olha, vocês veem o tempo e vocês sabem o que vai acontecer. Não vem Curitiba, que a gente tem todas as estações. Se Jesus tivesse falado isso em Curitiba, não ia dar certo. Mas ele está dizendo: olha, vocês veem os sinais e vocês sabem se vai chover ou se vai fazer calor. E aí olha o que Jesus diz para ele: hipócritas, vocês conseguem ler os sinais do tempo físico, mas vocês não conseguem entender os sinais dos tempos que eu lhes dou. Querido, Jesus estava falando com a multidão aqui. Isso me leva a entender que nós, cristãos de verdade, nós precisamos discernir os tempos. Jesus está dizendo: se você não discerne o tempo, você é um hipócrita. O
O que é hipócrita? É alguém que diz viver uma coisa, mas não vive. Então para mim é como se Jesus dissesse assim: se acha que você é alguém de Deus, você precisa entender os sinais dos tempos. Então nós não podemos, queridos, ficar alheios a isso. Eu creio de todo o meu coração que esses são dias muito singulares. A gente está falando isso há tanto tempo, irmão. Eu tenho falado para vocês, uma das coisas que eu mais sinto é que eu vou nas igrejas que eu já preguei inúmeras vezes, e eu vejo a fome das pessoas diferente. Então para mim a fome é um desses primeiros sinais. Essa limpa que Jesus está fazendo em várias igrejas é um dos sinais também. Isso que aconteceu lá na IHOP é um dos sinais. Isso fala de um tempo singular que nós estamos entrando. Você sabe que quando Deus ele faz um movimento assim na igreja, algumas coisas acontecem. Você pode ler a história. Quero te recomendar um livro que tem aqui, A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, do John Walker, pai do Harold Walker, que vocês conhecem, que vem aqui. Ele fala da história de todos os movimentos do século XX, e ele fala o que deu certo e o que deu errado. Toda vez que Deus traz um despertamento, um avivamento, primeira coisa, isso renova ou traz a compreensão de alguma igreja, de alguma coisa que a igreja nunca tinha entendido ou se esqueceu. Segunda coisa, o despertamento ele prepara, ele levanta pessoas que vão tocar a igreja pelos próximos 20 anos. Eu sempre falo aqui, provavelmente as pessoas que você mais admira hoje, as pessoas de Deus que você mais admira, foram as pessoas que foram tocadas lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Por quê? Porque isso marca algumas pessoas para sempre. Elas vão carregar um legado que vai preparar a próxima geração para viver um despertamento de volta, se Jesus não vier antes disso. Então eu creio, queridos, que nós vamos viver tempos de milagres, de maravilha. As visões, os sonhos, as manifestações sobrenaturais, as curas, elas estão chegando de volta em intensidade. A fome está voltando. Quando Deus traz algo que é genuíno, tudo aquilo que é religioso cai por terra. Deus nos quebra em várias das nossas convicções que são humanas, são religiosas. Pensa numa luta emocional para mim, que sou um cara de ensino, levantar aqui sem saber o que eu ia falar. É desafiador. Por que é desafiador? Porque nós tendemos a nos tornar religiosos. É uma tendência, irmão. Jesus critica o povo e fala assim: hipócritas, vocês me honram, bem profetizou Isaías, vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Quando que Isaías disse essas palavras? 800 anos antes. O que Jesus está dizendo é: os séculos passam e o coração do homem continua sempre pendendo para ser religioso. Meu convite para você é que você mergulhe nisso. Querido, é um tempo de arrependimento. É o tempo de você deixar aquele pecado de estimação. É tempo de você olhar no espelho e falar: cara, eu sou invejoso. Ninguém vê, porque a inveja é aqui dentro. Mas eu vou enfrentar isso. Cara, eu sou... sei lá o quê. É porque tem gente, eu falo isso, tem gente que é tão bom em ser ruim, que ele não precisa nem do diabo, ele se resolve sozinho. Então é hora de você enfrentar aquela pornografia que você acessa escondido, aquelas porcarias que você vê no Instagram, as mentirinhas, o pecado dos olhos, a cobiça. É um tempo de arrependimento, irmão. Quem entender essa estação, entender o que Jesus está fazendo, vai viver coisas incríveis. Eu não tenho dúvida disso. Você sabe que toda vez que a gente se posiciona, e nós temos nos posicionado com muitas coisas, você atrai muitas críticas, e isso é normal. E primeiro que, irmão, eu não tenho... primeiro que ninguém precisa gostar de mim, ninguém precisa concordar com o que eu penso. E eu não tenho expectativa nenhuma, porque seria uma expectativa tola, que todo mundo entenda o que a gente vai pregar.
Mas eu entendo que está havendo uma divisão da igreja, como teve os pentecostais e os tradicionais. Existe uma igreja faminta, santa e simples se levantando. E um monte de gente não vai entender, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei aqui. Uma das profecias que a gente recebeu quando a gente ia começar a igreja. Deixa eu abrir esse texto com você. Vou ler mais um versículo bíblico no freestyle. Gênesis capítulo 49. Versículo 27. Você sabia que tem um lobo na Bíblia que é bom, irmão? É esse lobo que eu vou te mostrar agora. Lobo não é só símbolo de coisa ruim, não. Quando você olha para esse texto, Jacó está abençoando os filhos dele, e ele está falando aqui das diversas tribos. E ele está dando uma palavra profética sobre o que seriam as características e promessas principais de cada uma das tribos. E quando a gente estava, eu só não lembro se a gente já tinha começado a fazer os cultos abertos ou ia começar, um profeta me chamou e ele falou assim: Deus me deu uma palavra a seu respeito. Eu nunca falei isso aqui porque eu achei que não era tempo ainda. Mas ele falou: tem uma palavra sobre você e a sua igreja. Ele falou: vocês são como Benjamim. E ele repetiu esse texto que eu quero que você leia comigo. Gênesis 49, 27. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa à tarde e reparte o despojo. Queridos, o que esse texto quer dizer? Esse texto fala de uma característica bélica, de guerra que Benjamim tinha. Então a tribo de Benjamim era essa tribo sangue nos olhos, faca no dente. Benjamim era essa tribo que tinha uma violência espiritual. E olha como esse texto é forte. Olha, ela despedaça a carne de manhã, come à tarde e depois reparte os despojos. E eu lembro que eu recebi essa palavra, eu fiquei meditando nela, eu fiquei tentando assimilar. E um dia um amigo meu, que eu não via há muitos anos, veio aqui num culto. E aí ele me chamou no final, foi num culto de jovens. E ele falou assim: Farley, eu tive uma visão aqui, mas eu não faço a mínima ideia do que ela significa. E se eu não me engano era a Dani que estava pregando. A Dani fez um apelo, as pessoas vieram aqui para frente. Ele falou: quando as pessoas vieram para frente e ajoelharam, ele falou: eu vi a frente da igreja cheia de pedras roxas, pareciam pedras preciosas e eram pedras roxas. E ele falou para mim: cara, eu não tenho a mínima ideia do que isso significa. Quando a gente olha para a estola sacerdotal do sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha 12 pedras na sua estola, e cada pedra representava uma tribo. A pedra da tribo de Benjamim era a pedra ametista, que é uma pedra roxa. O Dan me deu esse anel aqui, que ele dá para os discípulos próximos, que tem uma ametista. Eu acredito, querido, que isso fala dessa comissão que eu tenho, não só como chamado pessoal, como Valentes pela Verdade, tudo isso, mas existe uma comissão nossa de ter uma coragem, uma violência espiritual de defender algumas verdades, alguns princípios. E eu tomo posse dessa palavra. Vários homens de Deus têm me dado palavras. O Daniel me deu a mesma palavra agora, que eu já recebi de vários. Seja corajoso. Tenha coragem. Ou Deus está falando comigo, ou todo mundo está achando que eu sou frouxo. Então eu creio, querido, mas eu creio nisso numa comissão como igreja.
A gente quer que você viva isso. Então o meu clamor para você nessa noite é: não fique afastado. Não veja, querido, a sua comunhão aqui como mais uma coisa que faz parte da sua vida cristã. Isso não fala de ter a sua fidelidade financeira só, de qualquer outra coisa. Isso fala de formar uma família espiritual. Porque posso te falar, quando a perseguição vier, é isso que vai sustentar a igreja, irmão. Porque o pau vai fechar, o negócio vai ficar feio. Eu estava vendo, como que é aqui? CONAI, isso, né? Querido, entre várias coisas que eles estão querendo proibir, propor como lei, é o homeschooling, é dar limites para as escolas confessionais. Por quê? Porque esses caras querem os nossos filhos na mão deles. Eles não querem escolas confessionais, porque eles querem moldar a cabeça das crianças para a iniquidade. Então o negócio vai apertar, irmão. Se você for crente de domingo, você não vai aguentar. E a gente não quer só que você aguente, a gente quer que você seja um lobo como Benjamim, sabe, com o coração cheio de coragem. Essa violência espiritual que eu tenho a impressão que falta para a igreja. Sabe, de falar, cara, pensa o seguinte: eu estou com 47 anos, os 50 é assim, e você começa a ver aquilo que os nossos pais sempre nos falaram, que a vida passa muito rápido. Cara, a gente está falando de uma vida de 70, 80, 90 e poucos anos para quem vive muito bem. A minha avó morreu com 94 anos. A última conversa que eu tive com ela, ela estava indignada. Ela falou assim: morreu um vizinho aqui essa semana passada. Estou mega chateada. Eu falei: ela está chateada porque os amigos estão tudo morrendo, ela está vendo que vai chegar o tempo dela. Eu falei: por que você está chateada, avó? Porque eu acho que Deus me esqueceu aqui mesmo. Morre todo mundo e ele não leva. A Bíblia fala que os dias do homem são 70, no máximo 80, e depois disso é enfado e canseira. Agora, essa vida mesmo sendo tão curta, ela define toda a nossa eternidade, irmão. Nós estamos aqui diante de uma vida de 70, 80, 90 anos, comparada com a eternidade. Se a gente vive, e essas coisas são boas, eu não estou dizendo que não são boas, mas para crescer, estudar, casar, ter filho, fazer uma faculdade e comprar uma casa, e não que essas coisas não sejam boas, mas nós somos miseráveis se essa é a nossa motivação de vida. Existe uma eternidade proposta para nós. A gente está fazendo parte do plano eterno de Deus. Eu lembro de uma história que eu vi de dois pastores que estavam conversando, e aí um pastor estava falando de como ele estava cuidando de uma família da igreja e tal, e o outro pastor falou assim: cara, você se desgasta demais pelas pessoas, será que isso não vale a pena? Não se mata pelas pessoas. E aí o outro pastor respondeu assim: eu queria saber, se nós dois estivéssemos na eternidade hoje, se você estaria dizendo a mesma coisa. É porque nós construímos aqui coisas que são eternas. Então é um tempo de nós nos levantarmos tomando o nosso lugar, entendendo que todos nós fomos chamados para defender o Evangelho, todos nós fomos chamados a ter relacionamento com Deus, todos nós fomos chamados à santidade, todos nós fomos chamados à intercessão, todos nós fomos chamados a discernir os tempos. Eu, de todo o meu coração, eu creio que nós somos tão privilegiados de viver esses dias. Hoje, quando a gente para com pessoas que viveram aquele despertamento lá, a partir de 98, a gente olha para isso e fala: cara, como foram dias especiais de visitação de Deus.
Talvez a maior parte do que eu vivo hoje, eu fui despertado e entendi naqueles dias. E eu creio que nós estamos entrando agora em dias que, se Jesus não vier antes, as gerações vão contar, vão falar sobre esses dias. Agora a gente precisa entender isso, estar sensível. Eu creio que são dias de arrependimento, são dias de clamar ao Senhor. Irmão, eu não estou falando só de pecado. Talvez o arrependimento que a gente tem que dobrar o nosso joelho e clamar é o arrependimento de deixar pequenas impurezas entrar na nossa vida. É o arrependimento de não orar. É o arrependimento de não ler as Escrituras. É o arrependimento de não congregar. É o arrependimento de não abrir nossa vida para outras pessoas, porque é isso que é ser igreja. Talvez você tenha tido tantas frustrações na sua vida com a igreja, com as pessoas, que você se fechou, você se protege dos relacionamentos porque você não quer se ferir. O pastor Luciano, ele dava um exemplo que eu achava muito precioso. Ele falou assim: quem aqui acha que um abraço é uma coisa ruim? Todo mundo sabe que um abraço fala de uma demonstração de carinho, de cuidado, fala de uma coisa boa. Ele falou: mas deixa um cara branco que nem eu assim, que vai para a praia e dorme no sol. Quem já fez isso? Irmão, eu não bronzeio, eu fico reluzente. Um cara queimado, um abraço é uma ameaça. Que está ferido, está machucado, um abraço assusta. Agora talvez você tenha vivido tantas coisas na sua vida, na sua história de igreja, que você não consegue se abrir para ter essa vida na casa, na mesa. Mas isso não é essa igreja, você não pode fugir para sempre. O estar junto, dividir a vida, o exortar mutuamente, o mutuamente uns aos outros vai se repetir várias vezes na Bíblia. E não ceder, não estar disposto a isso, é pecado, irmão. É rejeitar o modelo de Deus. Eu vejo que a gente está tão longe, muitas vezes, do que é ser igreja, que eu fico pensando como que a gente conseguiu se perder tanto. Você tem hoje, e eu não estou colocando todo mundo no pacote, mas você tem muitos modelos aí de mega igrejas que as pessoas vão bater um cartão, irmão. Você entra e sai, você não tem relacionamento com ninguém, ninguém está podendo olhar na sua vida para te apontar o dedo e te falar das suas falhas. Isso não é ser igreja. Isso é conversa, é enganação. O cara vai para um lugar desse para sentir que ele está bem com Deus. Não, estou bem com Deus, eu dizimo, todo domingo eu estou no culto. Então ele se sente bem com Deus. Me lembra a igreja de Laodiceia. Você não é frio nem quente. Ele fala: porque você não é frio nem quente, eu estou pronto para te vomitar da minha boca. O que Jesus está dizendo é: a sua condição, ela me dá náuseas. Por quê? Porque diante de uma coisa tão grande, você é indiferente. E aí Jesus diz depois: você acha que está bem, você acha que tem riquezas, que você é próspero, mas você não percebeu ainda que você é miserável, pobre, cego e está nu. O que Jesus está dizendo é: reconheça a sua miséria, descubra a miséria que você é. Nós não podemos ser miseráveis, irmão, espiritualmente. A igreja é instrumento de santificação do Senhor. Não isso aqui, o prédio, mas as relações são. O olhar no olho, falar: cara, você está errado. Eu amo você e por isso que eu estou te falando, esse caminho que você está seguindo é ruim.
mas eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou orar. Eu creio que talvez uma das marcas daquilo que Jesus vai fazer nessa estação agora é nos levar de volta a um lugar de simplicidade. A gente está cheio de coisas que a gente não precisa. A gente não precisa de uma estrutura incrível, a gente não precisa da melhor climatização, nem da melhor cadeira, nem do melhor telão de LED, nem do melhor som, nem do melhor um monte de coisa. Mas a gente precisa de relacionamento de verdade. A gente precisa orar, a gente precisa santificar, a gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa amar uns aos outros. E isso a gente está falando o quê? De essência, de voltar para o básico. Quando eu fiz aquela publicação, a maioria de vocês deve ter visto. Acho que eu nunca fiz nada que mexeu tanto com as pessoas. Quando eu falei que uma das coisas que menos fazia sentido para mim é esse ambiente, telão de LED, luz, fumaça. O que eu estava dizendo é o seguinte: a gente quer que as pessoas se conectem com Deus de forma coletiva, mas a gente faz um monte de coisa aqui para chamar a atenção que leva as pessoas a ficarem assistindo. Isso não é prestar culto, você vai para assistir. Resumidamente, era isso. Irmão, as respostas eram extremamente assustadoras e mostram como a gente já nem sabe mais o que é a igreja. Sabe uma das coisas que eu mais li? Mas isso atrai os jovens. Isso é muito importante para os jovens. Minha vontade carnal era dizer: seus jovens aí devem ter problema mental, porque o que leva o cara para a igreja é um telão de LED. E inúmeras pessoas. Se isso ganhar uma alma, já valeu a pena. Cacilda, cara, que eu nunca vi telão de LED evangelizar ninguém. Eu normalmente nem respondo, mas ontem uma me falou: os jovens amam isso e é importante para eles. Eu falei: meus jovens aqui amam outra coisa. Mas olha como a gente está longe, porque a gente se afastou tanto do que é ser igreja, que até é difícil a gente entender o caminho de volta, querido. A gente está longe demais, se perdeu. Outro começou a falar comigo, me chamando: não, mas o telão é importante para quem não é convertido, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei: cara, mas o culto, para começar, o culto é para cultuar. Vocês não fazem culto para evangelizar? Então, cultuar. Mas está tão longe que é difícil para o cara voltar, conseguir entender o caminho de volta. Então, o que eu acredito que é a marca dessa estação que está começando é voltar à simplicidade e voltar a entender o que é a igreja. Sabe o que é a igreja? O que é a igreja que Jesus formou? Como que Jesus formou esses discípulos andando com eles? A gente se afastou tanto, eu cresci ouvindo: a grande comissão da igreja é ide e pregar o evangelho. Meia grande comissão, né? Porque o texto continua: fazendo discípulos, ensinando-lhes a guardar tudo que eu lhes ordenei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Então o ir pregar é meia grande comissão. A comissão de verdade é pregar e pegar esses caras para quem você pegou e fazer eles serem igreja, serem discípulos. E eu quero convidar você. Eu sei que muitas pessoas estão inseridas, estão envolvidas com o que é ser igreja, mas muitos de vocês não. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei também que não existe modelo perfeito. Então, chegou muita gente ao mesmo tempo. Eu costumo dizer, há menos de 3 anos atrás, a gente era 45. Hoje nós devemos ser uns 400. Cara, você não consegue discipular todo mundo assim de uma hora para outra. Graças a Deus a gente está numa estação agora de multiplicar várias livings. A gente está precisando inclusive de anfitriões, pessoas que estejam disponíveis a abrir suas casas, porque a gente tem líderes
prontos para multiplicar, mas com uma casa muito pequena, que tem problema às vezes com barulho, né, no condomínio. Então a gente precisa disso, é uma estação, e toda vez que você multiplica uma living, você tem um novo grupo de líderes que faz novos discípulos, e assim a gente vai cuidando mais das pessoas. Mas você precisa andar com alguém, querido. Você precisa ter relacionamento, você precisa falar com as pessoas durante a semana, vocês precisam orar juntos. Alguém me falou esses dias, um líder: pastor, a gente está tentando programar aqui um retiro da Living. Tem problema? Claro que não tem problema, eu queria que todo mundo estivesse junto, irmão. Eu não vou monopolizar o movimento. Você quer fazer um retiro da sua Living, você tem todo o apoio. Vocês vão estar juntos, vocês vão orar, vocês vão crescer. Claro que eu quero que isso aconteça, porque a vida da igreja é isso. Por que uma coisa acontece como a que aconteceu com o Mike Bickle? Porque a vida fica, né, da instituição fica firmada em uma pessoa só. Nunca vai dar certo, porque o dia que esse cara cai, então a vida da igreja não pode estar centralizada numa pessoa só, em mim, na Dani, nos outros pastores. Vocês são a vida da igreja. Agora, a decisão por isso tem que ser intencional. Eu queria que a gente... Eu não sei nem direito como terminar isso aqui. Eu quero dar liberdade para os pastores, se quiserem acrescentar, falar alguma coisa. Mas eu acho que mais até do que clamar, levantar um clamor aqui, uma intercessão pela igreja, é entender o que eu preciso mudar primeiro. E pedir ajuda de Jesus, irmão. Eu sei que tem gente aqui que foi tão ferida na sua história de igreja, que você até se empolga ouvindo uma mensagem como essa, mas daí você pensa em tudo que você sofreu, como você foi enganado, como mentiram a seu respeito, como cortaram o relacionamento com você, e se fica com medo de volta. Talvez seja a hora da gente falar: Jesus, me perdoa porque eu me fechei, porque eu tive mais medo do que fé. Alguém já falou que medo é fé no diabo. Então eu queria que nós tivéssemos um tempo aqui de clamor, de arrependimento, e tudo isso fala da importância do discernimento profético, de entender o que Jesus está fazendo, o que Ele quer fazer nessa estação, o que Ele está dizendo para a sua igreja e o que Ele quer de mim. Irmão, você já está abençoado para ir para sua casa daí, em nome de Jesus. Eu não vou fazer um fim para isso, tá? O Senhor te abençoe, te dê uma semana incrível, em nome de Jesus. Convide as pessoas, semana que vem a gente vai estar com a F-Hop aqui, que não tem nada a ver com o que aconteceu com o I-Hop. No seu tempo, se quiser ficar em pé, andar, sentar, vir aqui para frente, dar cambalhota, soltar churro, rajada de língua estranha. Mas eu queria que nós tivéssemos um tempo para pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós falhamos, pela nossa falta de vida devocional, pedir perdão pela nossa frieza, pelo nosso coração não estar queimando mais como um dia queimou. Pedir perdão ao Senhor, presta atenção nisso. Pedir perdão ao Senhor por encher tanto a nossa vida com coisas que são só para nós, que a gente não tem mais tempo para as coisas dele. A gente precisa se arrepender. A gente precisa clamar ao Senhor: Deus, eu tô errado, eu preciso mudar, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não sei como fazer, eu desanimo, eu sou inconstante. Você pode ficar como você quiser, se quiser levantar, vir aqui para frente. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu derramei meu coração aqui e eu aponto primeiro o dedo para mim mesmo, Deus, para as minhas limitações, minhas falhas, minha inconstância. Mas o Senhor nos chama para um tempo muito precioso, Senhor.
Nós estamos aqui como uma família, uma comunidade de fé, e nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos pecados ocultos, perdão pelas pequenas impurezas. Perdão por não nos abrirmos aos relacionamentos. Perdão por não confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Perdão por não orarmos, não jejuarmos, Senhor. Não lermos as Escrituras como nós deveríamos. Nos ajuda a nos arrepender dessas coisas. É o Teu Espírito que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento, Senhor. Faz algo novo aqui no nosso meio, Senhor. Nos visita, Jesus. Nos visita com graça, com misericórdia. Que essa unção do hoje, que o óleo fresco e o vinho novo venham sobre essa casa. Que o óleo fresco e o vinho novo venham sobre cada família que está representada aqui. Nos leva para um lugar mais alto, Senhor, meu Deus. Nos leva para um lugar mais profundo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nos tira do nosso lugar de conforto, nos livra das nossas desculpas, Senhor. Nos livra daquilo que nós usamos para enganar nós mesmos. Ah, quando isso acontecer, ou quando eu tiver aquilo, ou quando isso passar, eu vou buscar o Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos livra das nossas desculpas, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite. E nós clamamos ao Senhor para que não nos deixe de fora, não passes de nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, para que nós possamos discernir os tempos, Pai, e dar a nossa resposta certa ao Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Nos faz entender profundamente, verdadeiramente o que é a Tua igreja. Nos ajuda a voltar para esse lugar de sinceridade, de simplicidade, de verdade, Senhor, de entrega verdadeira e simples. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus.
de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja próprio fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, os olhos podem ver, queres ver uma canção. Joel capítulo 2, verso 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo e santifiquem a congregação. Congreguem os anciãos e reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e que a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Senhor, nós oramos, tem misericórdia do teu povo. Nós nos arrependemos essa noite por todas as coisas que colocamos no lugar de Ti. Ah, Jesus, por todas as coisas que enchemos as nossas vidas. Senhor, nós nos arrependemos por aquilo que a igreja se tornou, Senhor, por causa de nós. Tem misericórdia de nós e nos aprume no caminho correto. Nós choramos essa noite. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da tua igreja e nos coloque no caminho correto. Santifiquem-se. Ah, Senhor, santifica-nos, purifique-nos, lave as nossas mãos e purifique o nosso coração. Ah, Jesus, perdão por todas as vezes que caminhamos sozinhos, por todas as vezes que não prestamos conta, por todas as vezes que não nos preocupamos com a igreja, e não a igreja instituição, Senhor. Perdão por todas as vezes que nos preocupamos mais com a instituição, com o CNPJ, e nos preocupamos pouco com a noiva que precisa ser ataviada. Ah, Jesus, adorne, santifique a tua noiva, abale aquilo que precisa ser abalado, abale aquilo que precisa ser abalado. Nós nos submetemos ao senhorio, à vontade perfeita do amado da nossa alma. Chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes do Senhor.
Atavia sua noiva. Senhor, nós oramos, nós nos arrependemos como igreja brasileira. Nós nos arrependemos como igreja global por todas as vezes que colocamos homens no seu lugar, idolatramos posições, idolatramos homens e colocamos a nossa esperança em homens, em instituições, em coisas. Senhor, nós nos arrependemos pelo Deus que criamos, pelo bezerro de ouro formado nos nossos corações. Ah, purifique a sua noiva, dá-nos vestes brancas, dá-nos vestes limpas. Santifica-nos na verdade, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós entregamos os ídolos, nós entregamos a posição, a reputação e dizemos que você é suficiente, você é suficiente, você é suficiente, você é suficiente. Pois apenas uma não é o que queres de mim, não, não, não. O mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, e a essência és tu, Jesus.
Queridos, no começo da reunião de hoje, o Espírito Santo falou algo no meu coração. E eu não sabia realmente como seria a condução dessa reunião, e eu entendo que agora faça todo sentido. Porque normalmente eu venho para os cultos e eu venho perguntando para Jesus o que o Senhor quer receber hoje. Nós, como presbitério, temos tentado entender do Senhor como prestar o culto que Ele quer receber. Mas essa já não é mais a cultura, a forma que as igrejas se movem. A Igreja de Jesus hoje, ela tem um cronograma, uma programação, uma cerimônia acontecendo. Nós estamos falando aqui de voltarmos realmente à essência e entregarmos aquilo que Ele quer realmente receber. E talvez hoje, para muitos de nós, seja um momento de arrependimento, porque muitas vezes frequentamos igrejas, ouvimos mensagens, bebemos de várias fontes e não temos nos preocupado realmente em entender o que Jesus quer receber no culto que vamos participar. Eu e você somos responsáveis por entregar, adorar aquilo que Ele quer receber. Então, se hoje há mais um motivo de arrependimento para nós, você precisa ter clareza que muitas vezes nós fomos para as igrejas, para as reuniões, para os eventos, para os encontros, querendo receber algo, querendo ouvir algo, querendo ser edificado em algo, e tudo isso é lícito. Mas existe um culto a ser prestado, uma adoração a ser entregue, e nós precisamos encontrar lugar de arrependimento, porque nós temos que entregar aquilo que Ele quer receber. E a própria palavra de Deus nos mostra a forma que Ele quer receber. E a principal condição para Ele ser adorado é a santificação. Sem ela nós não veremos a Deus. Sem ela, Ele não quer receber. Então exponha suas mãos na presença do Senhor, incline seu coração com verdadeiro arrependimento, dizendo: Jesus, me perdoe, purifique o meu coração, limpe as minhas mãos, e me perdoe por todas as vezes que eu fui para as reuniões para assistir algo, para receber algo. Talvez eu esteja aqui hoje, Senhor, esperando uma boa palavra, um bom período de adoração, um louvor incrível onde as coisas estremecem, coisas acontecem, curas se manifestam. O Senhor fez grandes coisas aqui, mas eu queria para mim algo. Então me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Me perdoe por beber de tantas fontes, ouvir tantos preletores, tantos ministros, tantas bandas de adoração, pessoas que são incríveis, uma referência para mim, mas eu não busco eu mesmo a fonte principal. Eu não vou a Ti, Jesus. Eu não ouço de Ti, Jesus. Eu não bebo de Ti. Eu não me alimento da Sua palavra. Eu terceirizo. Eu busco outras fontes, pessoas. Me perdoa, Senhor, porque eu espero uma palavra de alguém. Eu espero que o Senhor fale por alguém. Eu espero que o Senhor use alguém. Mas eu não me disponho a dobrar os meus joelhos e ouvir do Senhor, e ouvir a Tua voz. O que o Senhor tem para me ensinar, o que o Senhor tem para me exortar, o que o Senhor tem para me curar. Me perdoa, Senhor. Oh!
arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Pelos altares aos homens que foram levantados nessa nação. Pelos altares levantados aos ministérios. Os altares levantados, Senhor, em denominações, igrejas, ministros. Não é a eles, não é por eles e nem através deles, Senhor, mas é ao Senhor, para ti, por ti. Miserável que somos, religiosos que somos, hipócritas que somos. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pela performance. Nos perdoe, Senhor, pelos altares levantados aos homens hoje. Nós nos arrependemos. Pedimos ao Senhor, Deus, misericórdia. O primeiro, o fundamento, Jesus. Tu és o centro, o primeiro, o fundamento, Jesus. És a razão, és o motivo, és a razão, Jesus. Tu és o motivo, és a razão, és o motivo, és a razão. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha, meus olhos fixos estão em ti. O alvo da minha adoração, motivo
meio, o fundamento, Jesus, Tu és o centro, o primeiro, o fundamento, está aqui. Eu acredito que Deus ainda está fazendo muitas coisas. E como o Farley falou, mesmo que nós, apesar de nós aprendermos muito com a IHOP, nós nos movemos aqui pelas salas de oração não porque eles fazem, mas porque nós entendemos pela visão de João do Apocalipse que existem harpas e taças diante do trono de Deus, que representa a adoração e a intercessão. Então, à medida em que nós adoramos e intercedemos, nós nos conectamos com o que está acontecendo nos céus. Então nós queremos continuar intercedendo, conectados com o que acontece diante do trono de Deus, entendendo que o Senhor está movendo algo no nosso meio e nós precisamos continuar engajados com isso. Então eu queria te convidar a se engajar em oração e intercessão. O pecado, ele traz separação. O pecado, ele traz a morte. E eu queria ler com você Ezequiel, capítulo 37, onde o profeta fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vosso espírito e vivereis, e sabereis que o Senhor é o nosso Deus. Muitas vezes a situação da igreja, a nossa situação é um vale de ossos completamente secos, e o que nós precisamos interceder é que o Espírito venha soprar sobre nós, para que nós sejamos cheios mais uma vez do Seu Espírito, e a gente possa se levantar como um real exército do fim dos tempos, prontos a defender o Evangelho, custe o que custar. Então vamos orar comigo. Espírito Santo, clamamos diante do trono da graça: tenha misericórdia de nós, faça sopra Espírito sobre nós e vivifica-nos, porque nós estamos tão secos e precisamos do Senhor. Tira de nós o pecado, tira de nós a vontade de negociar valores. Sopra sobre nós, Espírito Santo, sopra sobre nós, Espírito Santo. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize: assim o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso. Prepara-nos, Jesus, para os últimos dias. Prepara-nos, Espírito Santo, com esse espírito de ousadia, intrepidez e coragem para defender o Evangelho, custe o que custar. Se a perseguição for nos nossos dias, ajuda-nos, Espírito. Vivifica-nos, Espírito. Fortalece-nos, Espírito. Faça vivificar a Sua palavra dentro de nós, para que os nossos ossos queimem como de Jeremias, e nós não poderemos ficar calados frente ao inferno invadindo as nossas ruas. Nós defenderemos o Evangelho, custe o que custar, pela Tua força, não pela nossa, Espírito Santo, mas pela capacidade, pelos nossos olhos vistos na eternidade, onde receberemos a nossa total recompensa. Nós não olhamos para o que estamos aqui, mas a nossa fé vem trazer a realidade dos céus aos nossos dias. Espírito, nós pedimos, nós queremos a realidade dos céus nos nossos dias. Nós trazemos a realidade, aquilo que acontece diante de Deus. Nós te queremos, Jesus, nós te queremos. Fortaleça-nos, vivifica-nos, vivifica-nos. nós temos sede de você, sacia nossa sede,
sacia a nossa fome. Chuva, chuva, Dai-nos água viva. Dai-nos água viva. Oh, 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 oh. Vem, 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 Santo Espírito. Vem, 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 aviva-nos. sua chuva. Vem, 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 Santo Espírito. Vem, 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 aviva-nos, aviva-nos. Sua chuva.